Feliz sábado! Que bom, novamente estamos reunidos e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu me chamo Carolina, como já me apresentei anteriormente, e hoje eu fiquei responsável por compartilhar com vocês uma palavra de meditação da Bíblia Sagrada. Eu não sei quantos estão com a Bíblia no celular ou a Bíblia em mãos física. Gostaria de convidá-los a abri-la no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Gostaria de ler com vocês a partir do verso 21. Desculpa, a partir do verso 12. 21 é o capítulo de baixo. Então, Apocalipse 20, versículo 12. Diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós cantamos e aprendemos que somos salvos pela graça. E, de fato, é a cruz de Cristo que nos traz a salvação em todos os aspectos, do início até o fim. Desde o momento da justificação, ao processo de santificação, em que o nosso caráter ele é trabalhado por Deus, como numa escola, onde nós somos educados para vencer os nossos pecados, aquilo que a maldade nos trouxe de corrupto, e até o momento da glorificação, onde a cruz de Cristo também será exaltada e será o cântico dos remidos pelos séculos dos séculos e também o tema do nosso estudo. E, de fato, nós somos salvos pela graça sem merecermos nada. Mas a cruz de Cristo, ela também nos ensina, como eu já disse, a educação, a santificação. E no texto que nós acabamos de ler, nós vimos que no julgamento, o que foram abertos? Os livros. Os livros e o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme as suas obras. A Bíblia ensina também que nós seremos julgados com base também nas nossas obras. Porque aquele que é salvo, aquele que compreende a cruz de Cristo, ele também se permite ser transformado. E aquilo que está dentro do nosso coração, o Senhor Deus conhece. Mas o nosso planeta Terra também é o livro de estudo de todo o universo. E aquilo que é visível para fora são as nossas obras. E é bem verdade que é possível fazer boas ações sem um coração transformado. Mas não é possível que um coração transformado verdadeiramente não pratique as boas ações. E Tiago escreveu bastante sobre isso. Ele disse que a fé sem obras é morta. E aqui, nesse ambiente, eu fico pensando quantas experiências bonitas nós temos de missão, nós temos de ministérios de apoio, e eu imagino que todos nós aqui, de alguma forma, praticamos as obras. A Igreja Adventista é uma igreja rica em ministérios e em obras também. É uma igreja ativa. Eu me lembro que, na época da faculdade, eu convidava alguns amigos para irem à igreja e uma das coisas que mais os impressionava era justamente o fato de sermos uma igreja tão ativa, um movimento verdadeiro, em que nós somos incentivados a sair das nossas casas, a pregar na vizinhança, fazer o Impacto Esperança, fazer os ministérios, a obra médico-missionária, ir para países que necessitam de ajuda e também descobrir os locais que necessitam de ajuda aqui no Brasil. E, de fato, a Igreja Adventista é muito rica nisso. Só que hoje eu gostaria de refletir com vocês, não sobre um todo, sobre um grupo,
sobre uma organização estruturada necessariamente, mas eu gostaria de refletir sobre as nossas obras como indivíduos. Porque é muito propício eu estar associada a um ministério e ali todos nós vamos fazer a nossa parte, aquele ministério, de uma forma geral, vai estar fazendo um trabalho para Jesus. Mas eu gostaria de refletir com vocês como são as nossas obras como pessoas, com aqueles que trabalham conosco nesses ministérios. E como são as nossas obras com os mais próximos a nós, a nossa família. Como nós temos tratado, por exemplo, os nossos pais? Ou qual é o nível de atenção que temos dado aos nossos filhos? E quando há alguém da nossa família que às vezes não conhece a mesma verdade que nós, o que nós temos feito por essas pessoas? Na minha opinião, às vezes é mais fácil alcançar um desconhecido que eu nunca vi na vida, que não me conhece, do que talvez testemunhar para aquele meu primo, para aquela minha tia que está distante da verdade. E antes de vir para o congresso, na organização, nós estudamos bastante coisas, oramos. E eu fui convidada a escrever a música tema desse congresso. E aí a Thalita, quando falou comigo, ela disse: Carol, você precisa escrever com base no capítulo 6 do livro A Ciência do Bom Viver, que diz Salvos para Servir. E eu comecei a estudar esse capítulo e eu vi que Jesus, ele nos chama primeiro para fazer uma obra no lugar mais perto onde nós estamos, dentro da nossa casa, dentro do convívio daqueles que nos conhecem verdadeiramente. E o capítulo começa contando que Jesus chegou a Genezaré e encontrou 2 endemoniados. E os discípulos, naquela hora, ficaram com medo, como seres humanos convencionais, fugiram e eles viram que Jesus não estava fugindo com eles. Mas Jesus estava ali para salvar aqueles 2. E com a sua palavra de autoridade, ele expulsou os demônios e ele curou a vida daqueles 2 homens. E a Bíblia diz que eles ficaram impressionados e então eles quiseram seguir a Jesus. Eles falaram: Mestre, onde o Senhor for, eu irei, eu quero ir também. Deixe-nos ir contigo. E aí Jesus falou: vocês querem ir onde eu estou? Fisicamente agora não. Eu queria que vocês voltassem para as suas casas, para a cidade que conheceu vocês como eram antes da conversão, antes da libertação que eu fiz. E é ali que vocês vão pregar. Porque muitos não vão aceitar o meu discurso neste momento, disse Jesus. Mas eles vão ver a transformação que a graça fez na vida de vocês. E aí o capítulo continua dizendo que nós também somos chamados para fazermos o mesmo. Talvez a gente não possa estar naquele lugar que na nossa mente a gente idealize como o principal, o mais fácil para pregar o evangelho. Tantos ministérios bonitos, a gente fica com vontade de ir em todos eles se pudéssemos. Mas e aquilo que está mais perto de você? Será que nós estamos fazendo aquilo que está mais perto de nós com excelência? Será que os nossos vizinhos, eles conhecem a Cristo através de nós? Será que nós temos permitido que a luz de Jesus brilhe na nossa vida? Ou simplesmente temos feito aquilo que é externo, um treinamento que é muito importante, que tem o seu valor, que ensina a saúde, mas e como eu tenho sido como cristão? Os mortos, os vivos, por ocasião do retorno de Cristo, serão julgados também pelas suas obras. E Tiago diz que a fé sem obras
é morta. Eu gostaria de ler alguns textos para vocês. Vamos ler juntos no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 23. Verso 23 diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O verso 26, por exemplo, ele fala das nossas palavras. Está escrito assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Será que nós temos glorificado a Deus com as nossas palavras? Vamos ler o verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Órfãos e viúvas, naquela época, eram pessoas de extrema necessidade, que estavam em vulnerabilidade social. E pessoas que nem sempre eram muito benquistas, eram esquecidas porque dava trabalho. Será que aquelas pessoas que mais dão trabalho para nós estão sendo lembradas? Gostaria que você pensasse nesse momento, vamos fazer um exercício mental, em um colega de trabalho, em um vizinho, em uma pessoa que talvez seja muito inconveniente para você. Ou até mesmo em um familiar. O que você tem feito, o que você já fez para levar Cristo e levar salvação para esta pessoa? Vamos ser práticos. Quantas vezes você conseguiu efetivamente testemunhar para essa pessoa? Seja através de palavras, seja através de um ato, como aqui foi citado mais cedo, levar um pão. E quando eu faço esse exercício, eu consigo pensar em dezenas de pessoas para as quais talvez eu nunca tenha nem falado de Jesus. E o livro A Ciência do Bom Viver, ele também diz, por exemplo, do Ministério da Vizinhança. Ele diz que, às vezes, muitas programações são feitas e elas têm a sua importância, mas nós nos esquecemos literalmente do vizinho que mora na nossa casa do lado. Nesse livro, o testemunho inspirado por Deus nos inspira, nos incentiva a convidarmos essas pessoas para nossas casas, a nos preocuparmos com a vida espiritual daqueles que não se preocupam com isso, a falar palavras de amor, a entregar aquilo que elas necessitam, fisicamente e espiritualmente. E pode parecer clichê, porque é algo muito falado, mas se você está onde está, Deus te colocou ali por algum propósito. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu vim conhecer os ministérios de apoio muito recentemente. Eu sou adventista de berço, nasci em um lar cristão, um lar adventista. Os meus pais, eles me deram uma educação dentro do melhor que eles puderam, ensinando os princípios da Bíblia, os princípios da verdade. Mas eu não conhecia os ministérios de apoio, por exemplo. E a vida toda nós moramos na cidade, não tínhamos sítio, não moramos em campo. E eu fui estudando a Bíblia, estudando o espírito de profecia, e ali, onde eu estava com todas as minhas limitações, o Senhor Deus foi tocando e trabalhando no meu coração, e Ele disse: Carol, eu te salvei para servir, eu quero que você seja uma missionária. E eu nem entendia necessariamente o que isso significava.
E eu lembro que, quando eu escolhi fazer medicina, foi por um chamado de Deus. Na minha família próxima não havia nenhum médico. Eu estava na igreja, em um culto jovem à tarde, e passou uma música que hoje em dia nem é das minhas favoritas. Aquela música Somos Teus. E aí eu lembro que no telão mostrou assim umas pessoas de branco que pareciam ser médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. E aí eles estavam ajudando pessoas muito necessitadas. Imagino que essa gravação tenha sido feita na África. Depois eu confirmei que era isso mesmo. E aí eu lembro que assim eu estava sozinha no banco, dobrei a cabeça e pensei, nossa, que bonito que eles estão fazendo. E aí eu ouvi uma voz, um pensamento muito forte na minha cabeça. Bonito, né? Por que você não faz medicina e vai fazer igual a eles? Aí eu falei, é mesmo, eu vou fazer medicina e vou fazer igual a eles. E isso eu tinha por volta de 14 anos de idade, e eu falei para os meus pais, e na época eles falaram, tudo bem, você ainda vai ter muito tempo para decidir isso, você tem medo de sangue, talvez não seja exatamente esse o caminho que você vai trilhar, mas tudo bem, filha, estude bastante e é isso que você vai fazer, vamos ver aí o que Deus vai direcionar. Mas aquilo já estava decidido na minha cabeça. Foi uma coisa muito séria, foi um chamado de Deus na minha vida. E eu falei, eu vou fazer medicina e vou servir a Deus e vou para a África ajudar, como eu vi aqui no vídeo. E Deus foi abençoando a minha vida e me permitiu que, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer o curso, depois passei novamente para residência de pediatria, e hoje eu estou terminando a minha residência de pediatria. E Deus, ao longo da minha formação, Ele foi revelando para mim aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu ainda estou aprendendo. E então, no início desse ano, eu fui pela primeira vez no Ministério de Apoio, que foi no Lifestyle Serra do Cipó. E eu fiquei encantada. Aquilo era muito novo e especial para mim. Porque eu via pessoas leigas ensinando aquilo que eu passei anos na faculdade para aprender e ensinar. E sempre com um sorriso no rosto, testemunhando de Jesus. E a Priscila, que está aqui, ela até foi minha colega de quarto. Nos primeiros dias eu só chorava. Ela nem entendia por quê, coitada. Eu falava, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? Eu via as meninas com tanta habilidade na cozinha. Mas a mesma pessoa que estava na cozinha estava também fazendo a massoterapia. E essa mesma pessoa estava orando. E daqui a pouco ela estava conduzindo uma mensagem, uma meditação. E era uma educação integral e perfeita. E eu vi os pacientes se recuperando. E no final daquele ciclo eles falavam, uau, que bênção que é estar nesse lugar. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu tive a oportunidade também de acompanhar o Dr. Guilherme, que aqui também está presente. E eu lembro que quando eu fui, eu pensei, eu vou aprender um tanto de coisa sobre tratamento natural, sobre fitoterapia, levei um caderninho para anotar, e ele falou, não, peraí, você precisa aprender outras coisas antes. E ele foi me ensinando o que é a obra médico-missionária, juntamente com as coisas que eu tinha estudado. Foi maravilhoso. Mas nesse dia, depois desses dias, eu voltei para casa e aconteceu o efeito rebote. Eu fiquei triste. Porque eu pensei, tudo que eu estou fazendo da minha vida talvez não tenha valido nada. Eu fiz 6 anos de faculdade, estou na metade da minha residência de pediatria. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou no meio da cidade, bem longe de viver no campo. Não tenho nenhum ministério conveniado. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou largar a residência. O que o Senhor quer que eu faça, Deus? E aí eu conversei com uma amiga que falou, talvez o que Deus quer que você faça é aquilo que está mais perto de você. Nem todos teremos a oportunidade de ir a outros países. E talvez o nosso ministério de apoio,
ele seja pequeno, talvez ele não se desenvolva tanto, talvez não seja tão brilhante como um grande ministério de apoio. Mas o que está mais perto de você? É isso que Deus deseja que você faça, com excelência, entregando-se nas mãos dele. Porque no momento certo, se houver necessidade, ele vai te chamar para outro local e ele vai direcionar as coisas conforme a sua bendita providência. Mas nós precisamos primeiro ser fiéis nas pequenas coisas. E as pequenas coisas incluem o nosso vizinho, incluem a nossa família, incluem os jovens da nossa igreja, que às vezes não têm nem mesmo o preparo para abrir um livro do Espírito de Profecia e saber o que está ali escrito. Será que nós temos mentoreado os nossos irmãos, os próprios irmãos da fé, que às vezes estão perecendo por ignorância, porque está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas para que nós possamos transmitir a luz, é necessário que Cristo primeiro transmita a sua luz para nós. Nós precisamos ser verdadeiramente convertidos, aprender diariamente aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para conseguirmos então, pela misericórdia dele, usar os nossos talentos e criar métodos, estratégias para levar o Evangelho. E aí, depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu pensei, puxa vida, eu moro em um prédio, e esse prédio tem 14 andares. Cada andar tem mais ou menos 6 a 8 apartamentos. O que eu fiz por esses moradores que estão aqui no prédio? Puxa vida, há quase 3 anos eu moro nesse prédio. E se no dia do juízo, eles olharem para mim, e falo agora de forma figurada, e falarem, puxa, você conhecia a verdade e você não nos avisou? 3 anos? O que eu fiz pelo meu vizinho? Será que eu sei o nome do meu vizinho? Então, nesse dia, eu lembro que eu convidei alguns amigos para comer em casa e fiz comida a mais, para sobrar. E aí eu fiz um pratinho assim, era comida árabe, vegana, e levei para os meus vizinhos. E aí, para todos eles, eu escrevi um texto da Bíblia e uma cartinha. E aí os vizinhos agradeciam, eles falavam, puxa, esse foi um dos gestos mais bonitos que eu já recebi na vida. São coisas tão simples. Se nós somos missionários de verdade, não será necessário estar, às vezes, em um grande ministério. Deus, ele nos chama para ser missionários no lugar mais perto de nós. E é pelas nossas obras que nós seremos julgados. Vou compartilhar outro texto com vocês. Está em Mensagens Escolhidas, 33.3 a referência. Diz assim, fui instruída de que precisava sempre insistir com os que professam crer na verdade, quanto à necessidade de praticá-la. Isso significa santificação. E santificação significa a cultura e o exercício de toda a faculdade para o serviço do Senhor. E outro texto diz, o trabalho médico missionário é a obra pioneira, deve estar correlacionado com o ministério evangélico. É o evangelho na prática, o evangelho praticamente posto em ação. Sinto-me triste ao ver que o nosso povo não tem apoiado essa obra como deveria. Falando ainda sobre a obra médico-missionária e de reforma da saúde, está escrito, a obra de reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento do nosso mundo e para purificar a sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre, na restauração da saúde física e espiritual. Essa obra traz o selo divino e há de abrir as portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quanto efetuarem essa obra inteligentemente.
Então, nós temos aqui a vertente de que talvez uma das formas mais inteligentes de utilizarmos os nossos dons e de glorificarmos a Deus e de atrairmos pessoas e de mostrar o nosso carinho seja através da obra médico-missionária. Isso também já não é uma novidade para nós, mas eu gostaria de reforçar a importância de nós defendermos os princípios de saúde e fazermos dele também uma porta aberta para o mundo que está muito interessado em saúde, às vezes muito mais do que os da própria fé. E, por fim, eu gostaria de compartilhar um outro texto que está em Medicina e Salvação, página 241, que diz assim: Meus irmãos, o Senhor pede união, unidade. Devemos ser um na fé. Quero dizer-vos que, quando ministros do Evangelho e obreiros na atividade médico-missionária não estão unidos, lança-se sobre nossas igrejas o pior mal possível. Nossos médicos missionários devem estar interessados na obra de nossas associações, e os obreiros de nossas associações devem estar, da mesma forma, interessados na obra de nossos médicos missionários. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. E esses textos nos trazem outra reflexão. Aqui nós estamos em um meio que acredito que pratica os princípios de saúde. Mas nós sabemos que no todo da igreja adventista existe ainda muita divergência quanto a isso. Prática. Pessoas que não entendem ainda o significado da obra médico-missionária e dos princípios de saúde e, por conta disso, a obra não progride como deveria progredir. E agora eu gostaria de falar para talvez alguém que esteja me assistindo e que ainda não considerou o estudo desse assunto e que acha que a saúde talvez não seja tão importante, e principalmente para os pastores e ministros e líderes da igreja. Vocês têm em mãos a luz que Deus vos deu. Vocês têm em mãos muitas coisas e vocês têm a oportunidade de conhecer e de ajudar as nossas igrejas a entenderem o propósito de Deus para a vida de cada uma e realmente ajudarem a concluir a pregação do Evangelho a todo mundo. E se você está ouvindo essa mensagem daí do outro lado e tinha algum preconceito com os ministérios de apoio ou com a mensagem de saúde, talvez Deus esteja falando para você que é hora de estudar sobre esse assunto e de considerar e de refletir. Porque a inspiração nos diz que nós precisamos estar unidos para terminar a pregação do Evangelho em todo mundo e ver finalmente o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então, depois de todas essas reflexões, eu gostaria de refletir com vocês sobre a letra da música. Porque eu acho que ela sintetiza os nossos aprendizados. E eu sei que é difícil de aprender, mas eu vou convidá-los a refletir, porque talvez daqui a um tempo a gente se esqueça, mas o aprendizado fica. Diz assim: Jesus deixou seu trono e sua glória e o conforto do seu lar, pois viu o mundo que amava perecer. Ele não se importou com as duras circunstâncias que teria que enfrentar e, em seu amor abnegado, morreu para me salvar. E agora sou chamado a contar o que ele fez em meu favor, pois há milhares que não sabem das maravilhas do Senhor. O meu irmão perece, como posso me calar? Eu fui salvo para servir, irei onde Deus mandar. Jesus deixou seu trono e sua glória, e o conforto do seu lar, ao ver o mundo que amava perecer. Não se importou com duras circunstâncias que teria que enfrentar, e em seu amor abnegado morreu para me salvar.
Na terra andou, levando a esperança, no agir e no olhar, e viveu para me ensinar. Não é preciso ir a Nazaré para ver os passos do Senhor. Ele está em favelas e hospitais, junto do pobre sofredor. Somos os braços de Cristo, para erguer e abraçar. Todo que é salvo pela graça, de graça deve amar. Seja lá qual for o seu chamado na vida. Nós somos tantos a chamados heterogêneos. Mas que nós possamos amar as pessoas, fazer aquilo que está perto de nós, dar valor aos testemunhos. E pedir que Deus abençoe os nossos esforços e faça com que as nossas obras provenham de um coração salvo, verdadeiramente salvo e transformado por Jesus. E que você não se esqueça do seu vizinho, tentando às vezes salvar alguém que está muito longe. E nem do seu tio, do seu parente, porque o Senhor Jesus nos ensinou a amar também aquele que está próximo e às vezes é literalmente o que está mais próximo. Vamos nos ajoelhar para fazermos uma oração? Grandioso Deus, louvamos o teu nome porque o Senhor nos trouxe a essa convenção tão especial. E aqui há pessoas com histórias diferentes, com talentos diferentes, com ministérios tão bonitos. Mas o Senhor conhece também as nossas limitações. E sabe que às vezes é muito fácil alcançar aqueles que estão distantes, mas aqueles que convivem conosco no dia a dia, às vezes deixamos perecer. Às vezes não nos lembramos que é o nosso irmão que está perecendo. Às vezes não amamos o nosso irmão, Senhor. E gostaríamos de te pedir humildemente que o Senhor nos ensine a amar o nosso irmão, porque somos muito amados de Ti. Que o Senhor nos ensine a andar em união. E também, Deus, as discórdias que tem havido na Tua igreja. Pedimos que o Senhor possa tocar o coração dos Teus servos, para que possamos caminhar juntos, porque o propósito é um só: salvar do pecado, guiar no serviço e ver o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje. Pedimos a Tua companhia nesse congresso, nas demais palestras e ao longo da nossa vida. Coloca, Deus, ideias nas nossas mentes para que nós possamos alcançar as pessoas difíceis, as pessoas que às vezes são inconvenientes para nós. E nos incomoda para que a gente não saia daqui do mesmo jeito que entramos, mas que saiamos com o propósito de fazer algo, nem que seja pequeno, nem que seja aquilo que está mais perto e que não é na nossa mente o ideal, mas que nós possamos cumprir aquilo que é o ideal do Senhor na nossa vida. Concede-nos, Pai, o Espírito Santo, porque sabemos que sem Ele podemos fazer coisas grandes que não terão valor. Mas com o Espírito Santo podemos fazer coisas muito pequenas e pelo Teu poder elas podem ser eficazes. Então dá-nos o Espírito Santo, Pai. Abençoa cada pessoa aqui. Fica conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.